Está no ar mais um Leão Podcast. Que alegria ter você aqui conosco. Vocês perceberam aí que mês de maio não estávamos presentes aqui, né? Não teve episódio no mês de maio, mas tem um excelente motivo para isso. Olha aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Felipe, você está vendo isso aqui? Estou aqui. Eu sou um homem casado. Foi meu casamento, então imagina só a correria. Você que já casou aí, você sabe como é, né? Uma correria, é um monte de coisa para resolver, é mudar de casa, é adaptação. Então agora tá tudo certo, vamos voltar na ativa. E hoje o nosso episódio, ele vai ser sobre um especial Dia dos Namorados. Ó. Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então a gente vai conversar sobre relacionamentos no geral, hein? Namoro, noivado, casamento. Vamos conversar sobre tudo isso. Você deve estar se perguntando, mas Simon, estou solteiro, estou solteira, como é que eu faço? Você tem que assistir, porque aí você já vai ficar mais afiado para escolher a sua companheira, seu companheiro, você que está namorando aí, avaliar, será que esse namoro aí está te fazendo bem? Será que esse namoro está te levando para o céu? Será que esse namoro vai dar futuro? Isso tudo é bom para a gente avaliar. E, como vocês sabem, para o nosso podcast aqui acontecer, para a gente ter essa estrutura, nós temos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam tanto, tá? E o primeiro deles é o Cruzeiro Católico. Cruzeiro Católico, gente, é um cruzeiro da MSC, só que com uma programação católica. Se você já fez o Cruzeiro Católico, algum cruzeiro da MSC, você sabe que a estrutura da MSC é das melhores que existem, né? Agora imagina toda aquela estrutura, só que você vai lá numa parte tem uma Santa Missa acontecendo. Aí você vai ali numa outra parte tem confissão o dia todo. É o Santíssimo exposto. Então assim, é uma bênção o Cruzeiro Católico. Ele acontece já há muitos anos e vai acontecer em janeiro de 2027, tá? Vai ter a presença de muitos sacerdotes, missionários, tá bom? Então se você escanear aqui esse QR Code que apareceu na tela, você vai receber todas as informações do Cruzeiro Católico, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora, você que não gosta de cruzeiro, não gosta dessa coisa de ir para o mar, aí tem medo, não sei, você pode também buscar outros meios de peregrinar. E aí você pode procurar Viajando com Maria, tá bom? A Viajando com Maria é uma agência de viagens católica, tá? Que tem peregrinações rodoviárias e também peregrinações aéreas, tá? Estamos com destaque agora em abril de 2027, estaremos indo para Roma, junto com Guilherme Barsi, Café com Teu Catequista. Não sei se você já viu esse perfil no seu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Guilherme é um conhecedor de Roma, então a gente vai passar 10 dias lá em Roma, tá? Não só para passear, mas para se aprofundar na fé, tá? Não é só para ir lá tirar foto, tirou foto, não. Para se aprofundar no coração da igreja. Roma é o coração da igreja, gente. Tem muita história lá em Roma. Ou quanta coisa aconteceu lá em Roma, hein? Então tem muita coisa para a gente aprender. Fora essa, temos muitas outras peregrinações que você escaneando aqui, esse QR Code, você vai receber nossa agenda completa, forma de pagamento, roteiro e todas as outras informações, tá? E por fim, temos também a Simuicello, que é fotografia sacra, a pessoa da Nicole que não está aqui hoje, tá? Mas que você pode entrar em contato para você registrar os sacramentos que vão marcar a sua vida. Batismo, sacramento da confirmação, matrimônio, tá? A Nicole, na Simuicello, ela faz esse trabalho de eternizar o seu sacramento. Então você vai olhar aquela foto depois, aquele álbum, e vai estar lá o seu matrimônio. É tão legal, agora eu posso falar, né? Que eu posso olhar as fotos do casamento e é muito legal. Faz 10 dias, 15 dias que eu estou casado e eu já estou com saudade do dia do casamento, né? É muito legal, um dia muito bonito, né? Então, você ter tudo isso registrado é muito bom. Dadas devidas ressalvas aí dos nossos queridos patrocinadores, estou aqui com a Paloma, que hoje vai conversar com a gente. Oi. Paloma, você pode se apresentar aí para o nosso querido público? Oi, prazer, eu sou a Paloma. Uma alegria muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho sobre essas temáticas. Eu tenho 32 anos, sou casada há 9 anos, tenho 5 filhos, 1 no céu e 4 aqui comigo. Sou consagrada, leiga consagrada da Comunidade Católica Sagrada Família e sou psicóloga clínica, né? Além de cuidar da casa, das crianças, também reservo um tempo aí da minha vida
para trabalhar como psicóloga, que é algo que me preenche também, né? É bom estar a serviço das pessoas, né, com esse meu conhecimento. Inclusive, senhorita Lufazanella, esse vídeo é para você, viu? É para você estar aqui, hein? Eu já entrei em contato com ele já. O senhor não corra de mim, hein? A agenda dele é difícil. Não, nós vamos conseguir. Senhorita Lufazanella, que é o fundador, né, da Comunidade Sagrada Sim. Família, né? Uma bênção de pessoa, um homem de Deus mesmo. Então, ó, tô de olho, hein? A gente vai atrás de você, hein? Você vai aparecer aqui, hein? Paulo, você tem 32 anos, eu tenho 32 anos também. Que daí você está casada há 9 anos já. Sim. Cara, muita experiência. 5 filhinhos não aí. Não é muita experiência, mas... não vamos também, né? Mas já deu para aprender bastante coisa. Né? Deu. E o bom é que, desde antes do casamento, a gente já se interessava por toda essa temática, né? E por conta da nossa comunidade, desde jovens a gente mergulha nessa temática do namoro, do casamento, do ser família, né? O nosso carisma nos chama a isso, a ser uma família, comunidade de amor, a ser o rosto da Sagrada Família no mundo. Então, desde antes de casados, né, desde o começo do nosso namoro, a gente está mergulhado nessas temáticas. Então, isso ajuda a gente a viver, né, a nossa vida de casados. Ajuda a gente a ter um olhar mais apurado, né, para essas coisas. E esse seu interesse pela psicologia, ela veio muito por conta da forma que a fé foi abordada na vida de vocês? Olha, eu não tenho uma grande história com a psicologia, assim. Eu estava ali, né, fim da escola, não sabia muito bem o que ia fazer. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim, eu também não trabalhava naquele momento, só focava nos estudos. Eu era bailarina, então, né, eu fazia parte de uma companhia de dança, então minha vida era escola, estudar e o balé, viajava muito dançando. Então, não tinha certo que eu ia fazer uma faculdade naquele momento. Mas aí, pensando um pouquinho, eu pensei, eu vou tentar, vou fazer o Enem e vou tentar uma bolsa do ProUni aqui, né? Porque eu me encaixava ali nos requisitos. E falei, vou tentar psicologia, porque eu me interessava, eu gostava muito de ler, de estudar, me interessava pelo comportamento humano, pelas pessoas. Sempre fui uma pessoa que gostava muito de escutar, né? Eu sempre gostei mais de escutar do que de falar. Então, eu pensei, eu acho que isso daqui tem a ver comigo. Mas nada assim que eu tinha, nossa, desde pequena, vou ser psicóloga quando crescer, não. Mas aí eu coloquei lá no ProUni Psicologia, eu passei, ganhei uma bolsa de 100% e fiz faculdade sem pagar nada. E aí na faculdade eu fui realmente vendo, nossa, isso aqui é pra mim, né? Fui me apaixonando, assim, conforme ia passando as temáticas ali, eu fui me apaixonando e fui vendo que realmente aquele era o caminho que eu queria seguir como profissão. Eu lembro que quando nós éramos mais jovens, digo que a gente tem a mesma idade, tinha um preconceito assim com psicólogos, né? Eu hoje ainda tenho um pouquinho com psiquiatra, acho que os mais velhos, os mais jovens não. Você sentiu que isso está melhorando? Acho que pela necessidade está, né? Está sim melhorando, graças a Deus. Que as pessoas elas ficavam meio assim, aquela frase isso é coisa de doido, você não precisa disso. E uma testemunho meu mesmo. Quando eu entrei na igreja em 2016, eu falava assim, se você tem Deus, você não precisa dessas coisas. E eu passando pelas experiências que eu passei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso é muito importante de ser falado, né? Uma questão psicológica, um adoecimento mental, não tem nada a ver com falta de fé, com falta de Deus, com falta de oração. Né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? A nossa dimensão espiritual é uma, a nossa dimensão psíquica é outra. E óbvio que a fé ajuda muito, né? A vivência da religião ajuda muito, mas tem certas condições que é só mesmo o complemento psicológico que vai ajudar. Tem certas condições que é só um remédio atuando quimicamente na pessoa que vai ajudar. Sim. Então, graças a Deus, hoje isso é falado sem ser um tabu tão grande, né? A geração mais jovem hoje está muito mais aberta a fazer terapia, a falar de si, a querer se entender, né? Porque a gente foi vendo que não é só isso, né? De, tô louco, preciso de um remédio, por isso eu vou pro psicólogo. Não, né? Às vezes tem alguma questão de algum transtorno psíquico mais grave que, né, precisa de uma medicação. Algumas outras situações é mais porque a pessoa precisa mesmo ali de alguém para ouvir, para ajudar a dar direcionamento, para ajudar a entender alguma coisa que está bagunçada dentro dela. Então, assim, graças a Deus, hoje é algo que as pessoas
acessam com mais facilidade. Existe ainda um certo estigma, sim, né? Algumas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar que precisa dessa ajuda, mas já é muito mais fácil hoje. Com certeza. Sim. Claro que a gente vai passar pelos tempos de relacionamento, mas a gente tocando agora nesse assunto, qual a importância de um seio familiar saudável para o não adoecimento psicológico? Toda a importância. Toda, sim. Isso faz total diferença. Quando uma pessoa chega para mim, né, para fazer uma primeira sessão, por onde a gente começa? A gente começa fazendo uma anamnese ali, né, levantando os pontos da história da pessoa. Então, desde quando sua mãe engravidou de você, qual era o contexto familiar? O que estava acontecendo ali naquele momento? Então, desde aí, a nossa história começa aí, de quando, né, nossa mãe engravidou da gente. Então, desde aí, tudo é importante, tudo faz diferença. Então, muitas coisas que as pessoas trazem de queixa, a gente vai ver que tem a ver com algo ali da forma que a infância dela foi conduzida. Né? Os limites que os pais davam ou não davam. A presença, né? A presença dos pais, aquela cultura familiar com hábitos saudáveis ou não tão saudáveis, assim, isso faz muita diferença. E eu não sou psicanalista, né? O foco da minha terapia, do meu trabalho, não é ficar olhando o passado, mas a gente sabe que a história da pessoa tem uma grande interferência e que é importante sim olhar para o passado, mas claro, focando no presente, focando na liberdade que a gente tem enquanto ser humano para agir diferente hoje e construir algo olhando para o amanhã, né? Então, embora a gente... Viktor Frankl, né, que é quem fez a abordagem que eu trabalho, que é a logoterapia, ele fala que a gente não é livre de certas condições, né? A família que a gente nasceu, o lugar que a gente nasceu, né? Como a gente foi criado ali. A gente não é livre dessas coisas, mas a gente é livre para tomar uma decisão diferente. A gente é livre para ter uma postura diferente diante daquilo que nos foi dado. Então, acho que é muito isso, né? A gente olha para trás, a gente vê o quanto, né, a nossa construção familiar ali afetou em quem nós somos, mas a gente é livre para poder tomar uma direção diferente. A gente é livre para fazer novas escolhas e construir um caminho diferente. Então, eu, por exemplo, com crianças pequenas e atendo muitas mães, né? Já fiz uma mentoria para mães também, e a gente vê o quanto a gente ter algo sólido principalmente na primeira infância da criança, é importante, porque vai sim ajudar a diminuir a chance de ter um adoecimento mental na adolescência, na fase adulta. Então, uma criança que tem bons hábitos, que tem boa rotina, que tem presença dos pais, com certeza a chance de adoecimento é muito menor. E eu vejo que o sistema do mundo, assim, às vezes ele obriga você a destruir sua família. Obriga no que sentido? A gente sabe que o ideal é talvez a mãe passar mais tempo com os filhos, o pai também. O pai não tanto, pela questão da ordem da vida já que Deus criou, o pai tem que ir à caça, né? Sim. Tem que ir lá trazer o sustento. Geralmente é a mãe que fica mais tempo mesmo, né? Mas o pai também, quando tá junto, tá com aquele tempo de qualidade, aquele tempo legal com os filhos. Só que hoje tá tudo tão bagunçado que isso é o reflexo, acaba refletindo nas crianças. A gente vê, né? Por exemplo, a mãe, por muitas vezes, precisa trabalhar. Não é questão... Não existe... Eu não sou muito dessa linha de que existe também uma receita. Toda mulher tem que ficar em casa, porque o homem é o provedor, não sei o quê. Cada família tem sua particularidade. A gente não pode criar receitas assim, porque não existe. Não existe essa soma para Deus, assim. As coisas não são dessa maneira, né? Mas essa construção da maneira que está sendo feita hoje acaba adoecendo, né? Muito, porque às vezes os pais não têm escolha. Essa é a verdade. Tem muita família que não tem escolha, né? Então tem que deixar a criança bem pequenininha já numa creche, né? Não dá para julgar de jeito nenhum. Ou ela deixa a criança na creche ou não tem comida em casa. E aí, como é que faz? Exatamente. Muitas mulheres não têm um homem em casa também, né? São mães solteiras, mães solo, que a gente chama, né? Sim. Então elas têm que resolver, né? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E aí é muito importante que esses pais tenham uma grande consciência do que eles estão fazendo ali enquanto pais, né? De que eles são responsáveis pela educação, pela formação dos filhos, mesmo mais distantes. Sim.
mesmo ficando mais horas fora de casa, né? Mas assumir, não, eu sou responsável. A criança está na escola, mas quando não está na escola, o que eu vou fazer com aquele tempo? Né? Eu acho que o mais importante é ter essa consciência do que eu estou fazendo ali, né? Não só deixando a vida passar sem prestar atenção no que está fazendo, né? Mas ter essa consciência para fazer boas escolhas com o pouco que se tem, né? Vamos falar sobre os relacionamentos então, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Ó, a gente começando ali pelo namoro ali. Antes do namoro, a pessoa tá conhecendo alguém, a pessoa tá ali, se identificou com alguma coisa, né? Antes de tudo, o que a gente entende da palavra relacionamento? O que é um relacionamento, afinal? Acho que se relacionar é se permitir envolver. Tá. Né? A gente permite se envolver com o outro, se abre para que o outro acesse quem eu sou, né? E o outro se abre para eu acessar quem ele é. Né? Então, tem um envolvimento aí. E que hoje em dia no mundo isso é meio, né, bagunçado, assim, né? Eu posso me relacionar sexualmente, por exemplo, sem nem saber quem a pessoa é, né? Exatamente. Assim, uma coisa muito doida. Mas eu acho que quando a gente vai falar de namoro, é muito importante ter noção de que quando a gente fala de namoro, a gente está falando de algo que tem que ter uma perspectiva. Tá. Né? O Ítalo, meu fundador, ele tem um livro, Namoro, Tempo ou Passatempo, que inclusive está sendo relançado agora na nossa editora, a editora Sagrada Família. Já tá no site já? Eu acho que já está para venda já, a edição Se tiver, nova. Link na descrição. Isso. E nesse livro o Ítalo fala disso, que o namoro ele não é só um passatempo. Né? Algo para eu estar com a pessoa e me divertir, passar o meu tempo e ter um certo prazer ali. Não, ele é um tempo propício. Um tempo propício para se conhecer através da relação com o outro, para conhecer o outro, para levantar ali quais os nossos valores, o que a gente quer para a vida, para onde a gente quer caminhar, qual é o nosso objetivo, a gente tem um objetivo em comum ou não. Então, o namoro ele tem que ser esse tempo de conhecimento, né? E aí é necessário que tenha um autoconhecimento, né, eu conhecer a mim mesma. Inclusive o Padre Ricardo estava falando disso nos stories recentemente, né, e vai muito ao encontro do que eu costumo falar, né, que tem que ter conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro e conhecimento do que é o matrimônio. Isso começa lá no começo do namoro, né? Não é só quando você está prestes a casar e vai fazer o curso de noivo você tem que entender o que é o matrimônio. Não, lá no começo do namoro você já tem que ter uma perspectiva, né? Porque o namoro ele é esse tempo de preparação para o casamento. Não que a gente tenha que casar com a primeira pessoa que a gente namora, né? Não. Mas tem que ter uma certa perspectiva. Então, assim, eu tenho que buscar esse conhecimento de mim mesmo. Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu posso ofertar para o mundo? Ter noção da minha dignidade enquanto pessoa, do meu valor enquanto pessoa. E aí, conhecer o outro, que isso é um ponto muito importante, né? No começo do tempo de namoro, que é a paixão, a gente mais vê o outro como o que eu quero que ele seja do que como ele é de verdade. Então, precisa de um tempinho aí para passar por isso e amadurecer isso, né? Porque primeiro a gente projeta algumas coisas na pessoa, como a gente quer que a pessoa seja. Depois a gente vai começando a realmente conhecer a outra pessoa. Então, precisa passar por esse processo de olhar para o outro e conhecer o outro como o outro é, como uma pessoa única, né? Que não é só do jeito que eu quero que ela seja. Então, esse é um ponto muito importante também da pessoa pensar, né? Eu preciso conhecer o outro como ele é. Não só o desejo que ele desperta em mim, fisicamente, não só as características psíquicas que ele tem e que eu acho legais, mas quem ele é de fato, assim, na profundidade. Né? Então, o namoro tem que ser esse momento de fazer esse processo profundo. E aí a gente vê o quanto o envolvimento sexual nessa fase atrapalha. Ele cega? Cega, né? Porque a gente se envolve num nível físico que impede, né? Porque envolve ali o prazer, envolve o que o outro está me dando. E aí eu tenho dificuldade de enxergar quem realmente o outro é, não o que ele pode me dar. Né? Então, é muito importante ter essa visão de que eu tenho que enxergar o outro como ele é. Porque imagina só, Paloma, dois jovens lá, eles namoraram
E aí eles queimaram etapas. Por exemplo, tiveram relação sexual. Aí terminou. Aí vai namorar com outro. Aí relação sexual. Aí não deu certo. Aí namorou com outro. Relação sexual. Sim. Isso não é bom pra pessoa. Não é? Pra nenhum dos dois, tá? Dos dois, o homem e a mulher. Sim. Isso sim. não é bom. Isso não é bom, né? Claro, Deus sempre reescreve tudo. Não Claro, é... claro. Talvez você tá assistindo aí, você tá passando por isso, já teve 4, 5 namoradas aí, ou já dormiu com N pessoas. Deus sempre reescreve tudo. Mas a gente também não pode falar que isso foi bom. Porque não foi bom, né? Isso acaba atrapalhando até o próximo, né? Até de você conseguir enxergar o próximo relacionamento, que seria algo bom, né? Sim, com certeza. Acho que... Vamos entrar na castidade um pouquinho depois. Tá bom. Terminar esse raciocínio aqui, do conhecimento de si mesmo, do conhecimento do outro e do conhecimento do que é o matrimônio. Tá. Né? Então, acho que essas 3 coisas, quando a gente vai começar a namorar, é importante de já começar a ter uma noção. Né? De que eu tenho um caminho para trilhar. Não é só ficar aqui, né, legal, né, sair junto, namorar e tal, divertido. Não, né? Tem um caminho para ser trilhado, tem um processo para ser vivido, né? Óbvio que vai ser divertido, legal, né? Óbvio que tem que ter desejo sexual também, mesmo que isso não vá... Isso é um ponto muito importante, exato, né? As pessoas acham que isso é ruim, né? Então, vamos entrar na castidade, né? 2 pontos importantes da castidade. Que viver a castidade não significa não ter desejo pelo outro. Então, essa é a primeira coisa, né? O desejo, ele tem que existir. Né? A gente é um ser humano, Deus colocou o desejo sexual na gente, colocou esses impulsos na gente, eles são importantes, eles têm que existir. Então, viver a castidade não quer dizer que não se tenha desejo. E também não quer dizer que eu tenha que recalcar esses desejos, que eu tenha que reprimir esses desejos, né? Infelizmente, as pessoas de fora têm essa visão, né? De que não, viver a castidade é só você ficar reprimindo esses desejos sexuais, nossa, é ruim, não pode, não. Inclusive, uma pessoa que tem essa visão durante o namoro vai afetar a vida sexual do casamento. Porque vai chegar lá na hora de se envolver sexualmente e vai estar enxergando aquilo como se fosse algo ruim, como se fosse algo sujo, E não é. Né? É algo muito belo que Deus criou para que os casais pudessem viver. E é algo muito importante no casamento, né? Então, não é que não tenha que ter desejo ou que tem que ficar reprimindo o desejo. Não. A castidade é você ordenar esses desejos para o amor. É você olhar para a pessoa na dignidade que ela tem enquanto pessoa e querer amar por quem ela é, como eu falei, não pelo que ela pode me dar. Então, viver isso no namoro faz muita diferença. Assim, e, graças a Deus, eu vejo os frutos disso no meu casamento. Né? Do como a gente consegue ser mais respeitoso um com o outro, do quanto é mais fácil respeitar. Por exemplo, você vai usar um método natural e precisa ter os períodos ali de abstinência quando se precisa, né, evitar uma gestação, espaçar uma gestação, e você consegue viver aquilo com mais tranquilidade, né? E várias outras coisas que a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, né, dos benefícios da castidade para o casamento. Então, a castidade ela vai muito além de ficar reprimindo o desejo, muito além. É um olhar assim de que nós não somos animais. A gente tem os nossos impulsos, nossos desejos sexuais, a gente tem as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso funcionamento ali que a gente coloca na parte mais biológica e psíquica de quem nós somos. A gente tem esse funcionamento que os animais também têm, mas a nossa vida não tem que ser regida por isso. Por impulso. Por quê? Porque nós também temos uma dimensão mais elevada, né? Na logoterapia a gente chama de dimensão noética. Na visão tomista, é ali onde está a inteligência, a vontade, a liberdade, né? Que a mesma coisa ali, né? Frank puxou também um pouco da visão tomista isso. De que a gente tem essa dimensão espiritual, que é onde está mesmo a nossa capacidade de amar. É o que nos torna verdadeiramente humanos e diferente dos animais. Então, a gente tem essa dimensão onde a gente é livre para ir contra os impulsos, se a gente quiser. Infelizmente, as pessoas ficam muito presas nessa dimensão biopsíquica, né? Mas eu tenho vontade, eu vou fazer. Né? Vive com base nas emoções, nos sentimentos, nos desejos, nos impulsos, mas não é isso que Deus tem pra gente. Isso né? pra tudo, né, Paloma? Pra tudo na vida. Eu tenho fome, eu vou comer. Eu tenho raiva, eu vou brigar. Sim, né? é aquela coisa que
Eu lembro da minha juventude de fazer curso do Padre Paulo Ricardo, que ele falava, né? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Dopamina, a gente né? tem isso em nós como animais, né? E óbvio, isso tem um espaço, isso é útil, né? Para sobrevivência. Fugir da dor e buscar o prazer, isso é útil. Mas a nossa vida não tem que ser pautada nisso, né? Porque uma mãe que tem que acordar de madrugada para amamentar o filho ou para cuidar de um filho doente, ela precisa fazer isso porque isso tá numa dimensão mais alta. Ela precisa cuidar daquele filho. O filho precisa dela, né? E é doído, é cansativo, é chato. E muitas coisas nos relacionamentos também são assim, exigem sacrifício, né? O casamento exige muito sacrifício. Então, se a gente ficar com essa visão de que não, eu só tenho que buscar o meu prazer, a minha felicidade, não dá certo. Não, né? Viver nessa dimensão ali mais baixa de quem a gente faz a gente ficar muito pequenininho. E Deus, né, criou a gente para ser muito maior, para ser uma pessoa que é livre, que age com base nos valores e não com base nos desejos somente, né? Então, construir essa visão no namoro é muito importante. De que a castidade vai ordenando isso na gente, fazendo a gente ter autodomínio, faz a gente poder se possuir para se doar para o outro. Como que eu vou dar para o outro, né? Vou me doar se eu não me conheço, né? Porque num relacionamento de verdade a gente se doa, né? A gente não está dando só o nosso tempo, né? O nosso corpo, não, a gente está se doando, assim, quem a gente está dando para o outro. Mas a gente tem que se possuir primeiro. Tem que saber quem a gente é, quais são os nossos valores, o que a gente quer, né? Tem que ter muita consciência disso tudo, viver com autodomínio. Aí sim eu posso me dar para o outro na liberdade e esse relacionamento vai ser saudável. Então, acho que é muito importante esse olhar saudável, assim, nessa época do namoro, que já tem que começar desde o começo, né? A refletir sobre isso e ir construindo esse processo, né? É aquilo que, se você não sabe onde você quer chegar, você vai seguir qualquer caminho, Qualquer né? caminho serve. Eu lembro que você falou do Padre Paulo Ricardo, eu vi muita coisa antes de começar a namorar. Depois que eu entrei na igreja, para eu saber já para onde eu estava indo. E isso ajudou na minha decisão de casar com a minha esposa, com a Amanda. Sim. Então, senão não estaria um norte, vamos dizer assim. Não saberia o que é bom, o que é ruim. Nada é perfeito, né? Mas a gente vai buscando. E nós estávamos aqui num debate antes de começar, que eu falei que não existe uma receita para nada. Então, aqui, sobre idades, né? Você tem a sua visão como mãe aí, tem 4 aqui e um já está intercedendo lá. Sim. Né? Falta ainda uns 8 anos aí para ela começar a sofrer como mãe de adolescente. A sofrer como mãe de adolescente. Mas, assim, na sua visão, assim, qual uma idade para dar um pontapé sobre ter um relacionamento? A educação da afetividade e da sexualidade começa na infância. Então, assim, desde pequeno, você vai educando o seu filho sobre o corpo, sobre o respeito que você tem que ter com o próprio corpo, com o corpo do outro, sobre o tipo de roupa que vai se vestir, sobre o jeito que vai se portar, o respeito, né, com o corpo do outro, por exemplo, assim, de nudez, de se trocar na frente dos outros, assim, desde criança a gente começa a educar já a sexualidade dos nossos filhos, né? E a forma que a gente vive o se relacionar em casa também vai formando nas crianças ali um ideal sobre relacionamento. O que é se relacionar? Né? Ela vai moldando conforme o que ela vai vendo dos pais, principalmente, né? Então, começa desde sempre. Não começa só na adolescência, quando você tem que sentar e conversar sobre isso. Desde lá do começo, né? A família é a primeira escola das virtudes, é a primeira escola do amor. Então, desde a infância tem que se começar já a fazer esse processo, né? Mas aí, conforme a criança vai crescendo e vai tomando mais consciência de certas coisas, a gente vai também aumentando o nível, né? Até conseguir chegar num ponto de falar sobre questão mesmo de o que é um namoro, né? Meu filho de 7 anos já tem uma noção assim do que é um namoro, né? Do que tá namorando com uma pessoa para se preparar para casar. Uma noção básica ele já tem, né? Mas aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai aumentando a complexidade do que vai se explicando, né? E não é um processo fácil, né? Como você falou, ainda não estou vivendo isso, né? Porque um dia ele vai chegar em casa e vai falar: mãe, sabe a Maria lá da minha sala?
Sabe ela? Sim, ai meu Deus. Então, mãe, quando eu chego perto dela, e aí já vai para uma outra etapa, exatamente. né? Mas ele já sabe. E aí Né? é muito importante ir educando os filhos sobre o que é o amor de verdade. Tudo isso que eu falei até agora. Já ir passando isso para os filhos, né? Quando já tem uma idade para ir se compreendendo, né? Porque não adianta falar de relacionamento só já falando de sexo. Ou só já falando do que tem de ruim no mundo. Não, você tem que falar primeiro da beleza do se relacionar. Da beleza do amar de verdade. Né? Da beleza do que Deus criou para o homem e para a mulher juntos se complementando. Uhum. Então, quando você fala, você vai ensinando para a criança aos poucos o que é a beleza de tudo isso. Quando ela vê o que está deturpado, ela vai ver que aquilo é diferente. Uhum. Né? Nossa, mas isso aqui não é o que eu aprendi em casa, né? Tem alguma coisa errada aqui. Aí ele vai trazer e a gente, óbvio, vai... Né? Porque o intuito não é colocar a criança numa redoma de vidro e só ensinar o que é bom e não deixar ela ter acesso ao mundo. Porque vai ter. Vai ter acesso. Uhum. Né? Vai ter acesso ao que tem de errado, vai ter acesso ao fato de que acontecem coisas ruins, né, com as pessoas nessas áreas. Então, a gente tem que ensinar a beleza do que é, como Deus criou, como precisa ser, para que aos poucos ela vá entendendo que tem o pecado que atrapalha aquilo, o pecado original, de que tem a maldade das pessoas que atrapalha aquilo, de que tem as nossas bagunças interiores que atrapalham, né? E aí fica mais fácil da criança ir vendo o que é o certo e o que está fora do certo, que ela pode até chegar a viver em algum momento, mas que pode ser ajustado, né? E até mesmo você falou sobre conversar. Eu acredito que a primeira expressão assim que a criança vai usar como exemplo é o relacionamento dos pais, né? Sim. Então ele vai ver isso e já vai saber uma base de como é ter um relacionamento. Por isso que tem muitos jovens que por osmose ali não tiveram pais tão unidos, tão abertos ao diálogo, que acabam tomando decisões ruins. Sim. Porque ela nem sabe por que ela está tomando aquela decisão, né? É o repertório que ela tem. Para ela, ali, relacionamento é aquilo. Uhum, é o correto. E aí é importante mesmo estar aberto a estudar sobre a temática, a conhecer pessoas que tiveram diferentes famílias, ter contato com outras histórias para aumentar esse repertório, né? Esse jeito de ser casal dos meus pais não é o único no mundo. Exato. Né? Pode ser feito diferente. Como? E aí o jovem vai buscando, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante. Vai buscando onde? Conversando com as pessoas da igreja, com as pessoas do trabalho, lendo bons livros, né? Estudando sobre o assunto. Assim, dá para aumentar esse repertório e isso ajuda demais. Acho que isso é muito importante de ser feito mesmo, para não ficar com uma visão restrita só do que você viveu, né? Eu estava lembrando aqui de uma coisa que você estava falando. A gente vem desse berço de renovação carismática. Tem uma situação muito engraçada que acontece, né? A que ponto a espiritualidade... Veja bem, hein? A espiritualidade exagerada pode ser um problema para escolher um namorado, uma namorada. Por que eu digo isso? Porque nós somos reféns de nós mesmos, às vezes. Então, quando nós queremos muito umas coisas, nós vemos confirmações de Deus onde Deus nem confirmou nada. Não é verdade? Eu lembro de um conhecido meu que ele sempre falava assim, ele gostava de uma menina e Deus me confirmou. Eu sonhei com ela, que estava casando com ela. Ele falou isso para mim umas 4 vezes. Na quinta ali, na quarta vez eu falei, meu amigo, você lembra das outras 3 meninas? Você sonhou com elas também. Isso não é confirmação de nada. Isso aí é que você está querendo tanto isso, que você está indo dormir pensando nisso e está sonhando, né? E eu já vi muitas pessoas que tomaram decisões talvez equivocadas por conta dessa espiritualidade. É muito difícil um casal começar a rezar e chegar e falar, não, eu acho que não é pra gente estar junto, não. Geralmente a soma vai ser iniciar o namoro. Sim, é verdade. Né? Até que ponto a razão ali, no seu olhar mais frio ali, e o espiritual podem ali equilibrar as coisas para... Olha, é complexo isso daí. Isso é muito complexo, né? É muito complexo porque vai de caso para caso, né? Sim. De casal para casal. Vai do funcionamento de cada pessoa, assim, Então, é complexo de dizer até onde está certo, onde não está, né? Mas eu acho que é um cuidado que tem que ser tomado mesmo, né? Porque tem a dimensão ali do espiritual, da vontade de Deus, mas tem o olhar para as coisas concretas,
né? Aquela pessoa, ela tem os mesmos valores que eu, ela quer caminhar pelo mesmo caminho que eu, a gente tem compatibilidades, a gente tem desejo um pelo outro. Não adianta só ter uma visão muito espiritualizada. Exato. De que, ai, Deus, ai, nossa, mas uma oração que aconteceu e teve uma confirmação. Não. Lembrando assim, as confirmações acontecem, não é? Sim, claro. Mas assim, não é em atacado assim também, sempre, em todo lugar, né? Na minha experiência, por exemplo, a gente começou a rezar antes de namorar, né? Então, a gente fez uma amizade e aí, em dado momento, eu cheguei para ele e falei, olha, tem alguma coisa diferente na nossa amizade, eu tô sentindo uma coisa diferente, e a gente começou a rezar a partir daí. Então, assim, a gente se encontrava para rezar o terço, para participar da missa juntos, mas a gente também conversava muito. Amizade, né? Assim, conversava muito sobre tudo, né? Sobre opiniões, sobre o que queria para o futuro, sobre visões que a gente tinha, sobre as nossas famílias, sobre tudo. Então, assim, conforme a gente ia colocando nas mãos de Deus e rezando, a gente também ia conversando e a gente ia tendo o nosso discernimento, né? Deus não vai descer e falar, olha, casa que é essa pessoa assim, né? Namora que é essa pessoa assim, não vai. Paloma. Deus vai fazendo a coisa acontecer também, vai se mostrando por meio da nossa razão, da nossa inteligência. Né? Então, a gente tem que estar esperto, né? Aos sinais que o outro está dando, ao que o outro tem, que tem mesmo a ver comigo ou não, as compatibilidades que tem ou não. Então, essas coisas precisam ser muito bem observadas. E um ponto muito importante, não é porque a pessoa vive tudo certinho no namoro, faz todo esse processo que a gente está falando, com consciência do que é o namoro, com um objetivo em comum. Não é porque fez tudo certinho que vai ter um casamento feliz, alegre, sem problemas nenhum, maravilhoso. Isso não é garantia de nada. Né? É meio duro falar isso. Mas não é garantia. Não é garantia. Por quê? Porque o amor, ele é algo que precisa ser renovado, é uma decisão que tem que ser renovada todos os dias. E conforme o tempo passa, a gente muda de opinião sobre algumas coisas, a gente amadurece, a gente muda mesmo enquanto pessoa, né? Conforme os anos vão passando. Chegam os filhos, muda muita coisa, a situação fica muito mais complexa ali, né, do ser família, não sobra muito tempo para o ser casal. Então, assim, ter feito tudo certo no namoro não garante um casamento feliz, sem problemas, não. Porque é difícil. É difícil. Mas, embora não garanta, ele faz com que a gente consiga ter uma visão mais clara de tudo que está acontecendo. Diminui riscos? Diminui riscos, sim. A gente consegue ter uma visão mais clara, assim, tá no meio de uma crise ali. Não, mas olha isso aqui que a gente viveu lá. Mas e o nosso objetivo? E Deus, onde está? Será que Deus está no centro? O que a gente tem que ajustar? Então, ajuda a gente a voltar para o que importa e recomeçar e tentar de novo, né? Então, assim, os casais jovens que estão namorando, não fiquem iludidos, né? De que, não, vou viver a castidade, vou fazer tudo certinho e eu vou casar e minha família vai ser aquela família margarina, linda, no campo e saltitantes. Assim, não. Porque o matrimônio é sacrifício. Não é fácil. Você com uma cultura familiar, seu esposo com outra cultura familiar, que se junta ali para construir uma cultura familiar própria, nova, não é fácil. Né? Precisa de momentos de sacrifício, vão ter momentos de dor, momentos de crise. Mas quando a gente sabe para onde quer olhar, fica mais claro de recalcular a rota todas as vezes que precisa. Né? E assim, eu digo isso porque eu estou num momento em que 4 crianças... casa, trabalho, né? Não é fácil. A gente, às vezes, acaba não tendo tempo de olhar muito um para o outro, né? E isso gera muitas dificuldades mesmo, né? Mesmo, por exemplo, no meu caso, mesmo a gente tendo vivido tudo isso, que foi positivo, né? A gente ter vivido a castidade, ter feito todo um processo, a gente casar consciente do que a gente estava fazendo, do que era o sacramento. Mesmo assim, a dificuldade está aí. E a gente tem que lidar. Agora, a gente tem que respirar... relembrar, olhar para Deus e ir recalculando, e recomeçando e amando, escolhendo amar todo dia. Às vezes a gente escolhe não amar,
Porque a gente é falho. Sim. Então, muitas vezes a gente escolhe ter atitudes que não são de amor pro outro, né? E isso acontece, a gente é falho, não dá pra, né, evitar que isso aconteça. É importante falar isso, viu? Porque, assim, jogando limpo mesmo, transparente, não é o casal não ter relação sexual que vai definir se eles vão ser felizes ou não. Mas eles não terem relação sexual vai ser o melhor caminho para a vivência deles. Porque tem gente que acha... Porque a maioria dos jovens, Paloma, você sabe que você... Não sei se você tem muito contato com jovem ainda, se você vê... Tenho pacientes jovens, quando adolescentes. você fala em namoro na igreja, só se fala em castidade no sentido da fornicação. Relação sexual, fora do casamento. Parece que é só isso. Não é só isso. Isso é uma parcela importante, grande, mas não é só isso, que nem você falou. Eu tenho para mim que os melhores relacionamentos, assim, os que são mais estruturados, são os que nascem de amizades. Uma amizade que tem muito diálogo, muita convivência. Por isso que a Déia e o Tiba, eles falam bastante que um relacionamento à distância, ele é mais difícil. Porque não há convivência. Sim. Ele pode dar certo? Claro que pode, enfim. Mas assim, não teve a convivência diária ali, talvez, a cada 2 dias, final de semana, não sei. Mas um casal que se vê uma vez por mês, ele não vai se conhecer tanto quanto um que mora mais perto. Sim. Ele vai conversar, ele já vai ver como é que ela fica quando está irritada, já vê o que irrita. Às vezes tem princípios, tem muito exemplo assim, o homem tem o sonho de morar fora do país. Para ele isso daí é indispensável. Mas a mulher não quer. Isso antes de casar, tal. Não gosto, eu gosto do Brasil, não quero ser do Brasil. Vocês têm que resolver isso na amizade, no namoro já. Porque senão quando casar vai brigar. Vai acontecer talvez até uma separação, porque ele já está convicto que ele quer morar fora e ela não quer de jeito nenhum, porque ela gosta daí. Então, assim... São pessoas que querem caminhar para caminhos diferentes, isso, né? Faz então, como? E termina, gente. Não tem problema nenhum, não, né? Pode terminar, não tem problema. Até enquanto tá noivo, dá para terminar. Você pode terminar. A questão o namoro ele é feito para terminar ou no altar ou terminar como amigo ali, né? Como inimigo jamais, né? Ninguém termina feliz, né? Mas assim, não precisa virar inimigo. E assim, eu, com a pouca experiência que eu tenho, eu vejo assim, que se eu pudesse, orientar os jovens, principalmente que fazem parte de grupos de paróquia, ou em paróquias, tomar muito cuidado com aquele jovenzinho que acabou de chegar na paróquia, ou aquela menininha que acabou de chegar de outra experiência, já não engatar um namoro assim na hora que chegou. Porque a pessoa isso acontece bastante também, mas isso é um ponto, hein? Existe uma crise gigantesca de homens na igreja. Não é verdade? Isso aí é tema para um podcast sozinho. Isso é verdade, não é? Gente, tem muita... Não é um tema gigantesco, assim, porque tem muitas mulheres ali de bons princípios, mas não tem muitos homens. Não tem. E aí, às vezes, a mocinha aparece um lá, ela não é ele. Sim, eu acho que ainda mais hoje, por conta da internet, as pessoas constroem muitos ideais ilusórios, assim, né? Do ser homem, do ser mulher. Que é pronto já. Também, então, né? E aí a gente fica apegado a esses estereótipos, ou como eu quero que meu marido seja, com base no fulano da internet, do ciclano. E aí eu olho para a pessoa que está do meu lado e falo, nossa, não queria essa pessoa que está do meu lado, porque ali o que eu vejo na internet é muito melhor, né? Mas não é aquilo. Isso acontece para o também. marido e para a mulher. Mas não, gente. Aquilo é só a melhor parte. Não, né? O que a gente está vendo lá não é aquela pessoa por inteiro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses ideais que a gente constrói com base no que está vendo na internet. A gente tem que olhar muito mais para a realidade, né? E esse tempo mesmo, assim, de convivência, de amizade, é o que vai fazer eu ter um olhar real para quem o outro é, né? Se eu quero começar uma trajetória de caminhada com aquela pessoa mesmo ou não. Sim. E conforme o caminho vai acontecendo, a gente vai sempre renovando essa decisão, sempre se questionando, né? Até chegar no casamento de fato. E mesmo quando chega o casamento, tem essa renovação constante de descobrindo o outro, né? Porque a gente não casa já sabendo completamente quem o outro é. A gente ainda vai descobrir muitas coisas, né? Até porque eu tô me descobrindo enquanto pessoa, até a minha morte. Então, é esse processo de eu ir me descobrindo, eu ir amadurecendo, eu ir crescendo e me abrindo para que o outro vá fazendo esse processo junto comigo. E a gente vá crescendo juntos, né? Sabendo o que está acontecendo ali dentro um do outro, né? Sim. Então tem que ter essa abertura mesmo para querer olhar
para a realidade. Né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito focadas no meio virtual, nos ideais, e não olham para a realidade mesmo. Né? Sim, e fica a reflexão para você. Todos os casais que você vê na internet, que você não conhece, tá? Você não conhece, você viu na internet ali. Quais deles você viu postando uma briga entre eles? Eles não postam briga. Eles não postam desentendimento. Você acha que não acontece desentendimento? Você acha que eles ficam ali o dia todo sorrindo um pro outro, com o cabelo arrumado, com a melhor roupa, perfume, barba feita? Não é assim, gente. Não é. Não é. A vida real, ela é diferente. E óbvio que ninguém vai postar isso, né? Se posta também, tá errado também. Mas assim... É óbvio, mas assim, a vida é diferente. Então, não se baseia... Acho que o bom é sempre se basear o quê? Na oração, no estudo, em saber discernir, não na vida dos outros, né? Não queiram ser fotocópias, né? Como fala São Carlos Acutis, né? Não, Deus tem uma história para cada pessoa, para cada casal, para cada família, né? Tem que encontrar qual vai ser a sua história, qual vai ser o seu jeito de ser casal, de ser família, né? Exatamente. E aí, estamos aqui, o casalzinho lá, deu o passo, foi pro noivado, né? Se eu não me engano, essa questão do namoro, ela é nova, relativamente, né? Porque não existe... Historicamente falando. Historicamente falando. Né? Antes as famílias, um era prometido ao outro e já iniciava ali praticamente no noivado, né? Muitos se confundem o que é o noivado, né? Porque o noivado também, como o namoro e como também o matrimônio, ele foi deturpado também, né? Durante o passar dos tempos aí, com revoluções sexuais, com falta de entendimento, com família destruída, tudo vai sendo atingido aos pouquinhos, né? O que é o noivado na prática? Para mim o noivado é aquele período de eu estou prometida a você, né? Os dois têm um compromisso já maior, rumo mesmo a receber o sacramento do matrimônio. Então não é só uma coisa assim de eu quero um dia me casar com você e aí fica noivos e isso vai ficando e o tempo vai passando. Não, é assim, eu realmente quero me casar com você e vou me comprometer e nós vamos começar a dar os passos práticos, reais para isso acontecer. Né? Então é esse período de também ter essa vivência de experimentar como que é ter um projeto juntos que vocês têm que colocar em prática, né? Organizar um casamento não é fácil, você acabou de passar por isso, né? Não é não, hein? Ainda tá aí. Não é nada simples organizar um casamento, não é. Financeiramente falando, né? Tudo, de tempo, tudo. de ir atrás, de tudo, assim, é complexo. Então, já é um período para pôr isso à prova, né? Como que é os dois fazendo algo juntos ali, né? Que envolve coisas já mais sérias, né? Do que num namoro. Então, eu acho que é esse período de você estar mais comprometido e de já começar a trabalhar mais juntos, já começar a se enxergar, já tendo uma vida só, mas ainda não sendo um só. Então, é importante ter isso claro, né? Importante. Mas eu tô noiva, já vou casar, então não tem problema me unir sexualmente aqui. Não, porque vocês ainda não são do outro. Ama, né? Não são do outro ainda, de fato, né? Mas já é o momento de juntar a vida, né? Eu lembro que nesse momento, no meu noivado, a gente já ali juntava o dinheiro, já tinha as planilhas juntos. Já começa desculpa te cortar, já começa uma espécie de mini sacrifício, né? Porque aquele dinheiro que era só seu, que você ia lá e comprava uma roupa, comprava um salgado na rua, peraí, não é mais só meu. Não é meu. É agora de nós dois para pagar um fornecedor ou para dar entrada na nossa casa, né? Nossa, e meu marido, eu lembro que ele juntava praticamente todo o dinheiro dele pro casamento. Assim, ele usava o básico do básico, assim, no mínimo, para juntar pro casamento, né? Porque a gente não queria ficar com muitas dívidas depois, então a gente fez o máximo ali para poder pagar tudo que dava, e é esse sacrifício mesmo, né? Ele sacrificava comprar alguma coisa para ele, ou comer algo mais caro quando saía com os amigos, ou até comigo, para poder ter aquele dinheiro guardado. Então, já é um período mesmo de juntar a vida e ir experimentando como é isso, né? Até chegar, de fato, à entrega do sacramento, né? Que aí já é uma entrega realmente verdadeira, né? Onde vai ter mesmo aquela união do corpo e da alma, onde vai se tornar um só, né? E acho que é muito importante falar, né, para a igreja o que é esse sacramento, né? Que é o que a gente tem que buscar ter noção já lá desde o namoro, né? De que, primeiro, de que é um sacramento, né? O sacramento
Eu gosto sempre da definição que um padre lá da minha adolescência falava, o padre Cláudio Scherer, que ele falava sempre que o sacramento é um sinal visível do amor invisível de Deus. Isso sempre ficou registrado para mim. Né? Então, cada sacramento é esse sinal invisível do amor visível, sinal visível, do amor invisível de Deus. Então, o sacramento do matrimônio é esse sinal visível do amor de Deus pela humanidade. O matrimônio tem que ser esse reflexo do amor de Deus pela humanidade, né? E ele é um sacramento que, sendo esse sinal, nos fortalece, né? Nos capacita, derrama sobre nós a graça para que a gente consiga viver aquilo. E, para a igreja, é um sacramento de serviço, que é algo que as pessoas esquecem às vezes, né? Então, você não casa só para você, para eu ser feliz. Não, né? Óbvio que, né, a gente quer sim a satisfação de ter uma vida boa e feliz. Mas ele é de serviço. Então, quando eu recebo esse sacramento, eu me comprometo ali, eu estou me colocando a serviço do meu marido, estou me colocando a serviço dos filhos que vão vir e estou me colocando a serviço também da igreja. E as pessoas tendem a esquecer um pouco disso, né? De que o casal é chamado a estar a serviço da igreja na missão evangelizadora. Né? Então, aquela visão de eu vou ser família dentro da minha casa, fechadinhos ali, só cuidando de nós mesmos, né? Não é a visão da igreja. Sim. Porque sendo um sacramento de serviço, eu tenho que estar a serviço dos outros, das outras famílias, das pessoas que necessitam, envolvidos ali na comunidade paroquial ou de algum movimento. Então, a partir do momento que a gente assume essa condição, a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que estar assim a serviço, né? Primeiro do esposo, depois dos filhos e depois da igreja, né? Sempre tem que olhar que tem essas 3 dimensões, né? É muito importante ter essa dimensão de que o sacramento do matrimônio é isso. E um outro ponto é que o sacramento ele tem 2 finalidades. Primeiro, o bem dos cônjuges. Então, a igreja diz que o sacramento ele tem como finalidade a alegria, a felicidade, a satisfação, o bem dos cônjuges. Então, ali, na convivência junto, trilhando um caminho em comum, com um objetivo em comum, ajudando um ao outro a crescer, ajudando, com a graça do sacramento, a lutar contra o pecado que está dentro da gente, né? A igreja diz que é remédio para a concupiscência, né? O sacramento do matrimônio. Porque ajuda, o outro vai ajudando ali a ser melhor, a buscar a santidade, a querer estar melhorando um para o outro, a querer estar melhorando para os filhos, né? Então, tem essa finalidade que é o bem um do outro. E tem a outra finalidade que é os filhos, né? Que é perpetuar a espécie, né? Que é ser co-criadores com Deus, né? Gerar mais almas, né? Ajudar Deus a gerar essas almas para o mundo e para o céu depois. Então, o casamento ele tem essas 2 finalidades que não podem ser esquecidas. Né? Então, um casal que casa só querendo o próprio bem, o bem do casal ali, não quer ter filhos, é um casamento que não é verdadeiro, né? Ou um casal que só pensa nos filhos e não está nem aí um para o outro, que não quer o bem do outro e está em pé de guerra e só pensa nos filhos, também está errado. Isso acontece muito, essa questão dos filhos aí que você trouxe. Eu estava estudando sobre isso, que muitos casais, quando têm um filho, parece que eles esquecem um do outro e eles focam tudo no filho. Sim. Né? Quando, na verdade, ainda a ordem não foi invertida, né? Ainda é o esposo para a esposa para o esposo, depois os filhos. Parece que, às vezes, eu vi até um padre falando que quando a mulher engravida e ela tem um filho, ela já teve um relacionamento ali de 9 meses ali com a criança, então o filho já tem... O pai parece que é um estranho ainda. O pai se torna pai só no parto. Isso. E digo além, ainda... Durante o tempo, depois do parto, ele ainda vai se tornar pai com o passar do tempo. A mãe é mãe, né? Sim. Por que muitos casais acabam caindo nessa de colocar o filho como centro e acabam esquecendo ali um do outro? Até assim, muitas declarações de amor aos filhos, mas não tem mais declarações de amor um para o outro, entende? Olha, isso é muito complexo, né? E eu falo porque eu vivo isso nesse exato momento da minha vida, né? O momento de ter as crianças pequenas precisando de mim 100%, né?
E é algo muito difícil mesmo de viver, porque é muito bonito você ouvir as pessoas falando assim, não, porque o seu esposo é a prioridade na sua vida, ele é o primeiro, está em primeiro lugar antes dos filhos. Isso é verdade. Mas na prática do dia a dia, é outra história. Não é tão bonito assim. Sim. É complexo por quê? Porque as crianças vão demandar mais tempo, mais atenção, vão te cansar mais. Então, fisicamente, psiquicamente, você tá mais ali para os filhos, sim. Né? Então, acaba tendo um pouco de distanciamento do marido. Acaba tendo. Eu não acho que isso seja um problema se o casal não desiste de buscar se aproximar. Entende? Acho que é aí que está o ponto. Porque o afastamento acaba acontecendo. Mas acho que se o casal falar... é assim mesmo, vamos focar só nas crianças mesmo, né? É para dar o tempo, a atenção para eles. Daqui a alguns anos a gente volta a prestar atenção no outro. Sim, né? Entregar assim e desistir, aí que tá o problema. É um campo perigoso, né? Sim, agora, o casal tem que estar sempre se relembrando. Não, peraí, o que a gente pode fazer para tentar estar mais perto um do outro? O que a gente pode fazer aqui na ordem prática do funcionamento da casa para conseguir ter um tempo junto? O quanto a gente pode diminuir de tempo no celular, por exemplo, né? Porque é um dos grandes problemas, né, dos casais hoje em dia, das famílias como um todo, né? O tempo que a gente gasta no celular e que podia estar sendo usado, né, para dar atenção para as pessoas que a gente ama, né? Então, como que a gente pode ajustar isso para não se esquecer um do outro, para continuar olhando um para o outro, para continuar tendo acesso um ao outro, né? Uhum. Acho que é aí que está o cerne da questão. É não desistir. Porque na prática é difícil mesmo. É muito difícil. Tem que ter muita criatividade ali também, né? Sim. De buscar meios ali para... Quando a gente fala assim, buscar meios, eles não são coisas tão gigantescas assim, que nem a gente fala assim, do casal tá próximo. Um jantar caríssimo. Às vezes uma mesa com uma velhinha ali e um dos dois preparar para o outro e falar, não, hoje a gente vai ter nosso jantar romântico em casa. Uma coisa simples, um abraço, umas palavras de afirmação durante o dia. Acho que isso tudo faz a diferença, né? Sim, sim. Assim, eu tô aqui para você, mesmo na correria, parece que eu não tô, mas eu tô, né? Eu tô aqui mesmo você ter me abandonado para cuidar das crianças. Eu tô aqui, ó. Eu moro aqui ainda, beleza? Sim. Né? Sim. E é aquela coisa, né? É um período, assim. Eu penso isso com... de várias coisas da minha vida, por exemplo, a parte profissional. Minha vida profissional hoje é bem limitada e caminha bem devagarinho, porque eu estou focada nos meus filhos, nas crianças. Mas eu sei que daqui a um tempo eles vão estar mais crescidos, com mais autonomia, vou poder me dedicar mais ao meu trabalho. Então, eu sei que daqui a um tempo eu vou ter mais tempo para me dedicar também mais ao relacionamento, embora eu não acho certo, assim, o que eu falei, né, de abandonar, sim. Porque aí quando os filhos crescem, você olha para a pessoa que está do seu lado e fala, nossa, quem é você? Não te conheço. E aí vem uma grande crise, né? Não nesse sentido, mas no sentido de não desistir, de estar sempre tentando ali manter aquele vínculo, alimentar aquele vínculo, sabendo que vai chegar um momento que passa rápido, né? Logo as crianças estão crescidas e vai dar para aproveitar também muito mais uma outra fase, né? Acho que quando a gente está vivendo um período mais turbulento, a gente tende a achar que a vida inteira é aquilo, né? Acho que aquela crise vai durar a vida inteira. E não, são períodos, né? Que exigem coisas diferentes. Por exemplo, você está nesse período 7 anos, é isso? Sim. Vamos dizer que se intensificou mais agora, com os 4 pequenos, né? Porque quando é um filho, 2 filhos, é até mais tranquilo, sim, né? Acho que depois do 3º, 4º, que a coisa fica um pouco mais complexa, né? Mas depois também vai tudo se facilitar, porque não, daqui a 7 anos o meu mais novo vai ter 14. Já vai estar... Não, meu mais novo vai ter 7. Perdão. O mais velho vai ter 14. Já vai ajudar também. Então, assim, todos já vão ter uma autonomia muito maior, né? Isso se a gente não tiver mais um filho, né? Uhum. As coisas podem mudar. Sim. Mas, assim, no sentido de que as fases passam, né? A gente não tem que se desesperar. Exato. A gente tem que ter esperança de não desistir, de dar o nosso melhor hoje e visando também com um olhar esperançoso para o futuro, né? E, Paloma, sobre a questão dos filhos, a igreja tem orientações claras. Você casou, você casa aberto para ter filhos. Você aceita todos os filhos?
que Deus enviar? E todo mundo fala sim, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja também orienta a ter responsabilidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, o método Billings, que é o único, né? Que é... Tem outros métodos naturais. Ah, sim. Tem é o mais outros. famoso, né? O Billings é o mais famoso. Tem outros métodos naturais e a igreja sempre orienta você ter também a responsabilidade, né? Também de não, talvez, sei lá, não ter condições de cuidar. Que ponto o material, o dinheiro, é um impeditivo ou é uma permissão para ter filho também? Quem fala que dinheiro não importa, tá maluco. Claro que importa. Não vamos também aqui, né? Tá maluco, você que fala, tá maluco, cara. Importa. Sim. Não pode ser o Deus da nossa vida, não pode ser o centro da nossa vida, mas para você dar passo ali, você precisa de dinheiro, não tem como. Sim. Como que equilibra essas tantas coisas complexas que envolvem ele numa decisão? Olha, precisa de muita conversa e oração para ir discernindo. E cada família vai fazer o seu discernimento. Mas eu acho que é estar muito atento ao que a igreja fala mesmo, que você disse. Ela sabe o que fala, né? De ser generosos, mas prudentes. Né? Então, assim, generosos, com coração generoso, de querer, como eu falei, ajudar a Deus no processo de criação, ser co-criadores com Ele, que é algo muito grande. Muito grande. Então, ter o coração generoso para vivenciar isso, mas, ao mesmo tempo, ser prudente. Né? Porque a gente precisa... ter uma boa convivência familiar. Os nossos filhos que já vieram precisam ser bem educados, né? Porque quando São Paulo VI fala lá na Humanae Vitae sobre a paternidade responsável, ele fala que a gente tem que levar em consideração, né, a vida sexual do casal, a abertura aos filhos e a educação dos filhos. Então, não é só sair tendo um mundo de filhos e jogar no mundo. Não. Né? Cuidar bem dos filhos também está dentro disso. Então, assim, tem que se levar em consideração, né? Como os meus filhos estão sendo cuidados, que estrutura a gente está dando para eles. Óbvio que a gente não tem que ser egoísta de querer uma super estrutura. Exato. A melhor escola, os melhores brinquedos. Dar um iPhone para cada um. Não tem um filho porque não tem dinheiro para iPhone. Não, imagina. Né? Assim, a criança precisa de pouco, assim, de coisas materiais, né? Mas, ao mesmo tempo, essa parte do dinheiro, como você falou, importa. Então, tem que se levar em consideração, né? Abrindo algo pessoal, assim, nesse momento da minha vida, da nossa vida enquanto família, a gente vê que não dá para ter mais um filho olhando para a estrutura que a gente tem. Olhando para o hoje. Né? A estrutura financeira que a gente tem, a estrutura de funcionamento da casa que a gente tem. Ter mais um filho seria, assim, muito ruim no sentido de saúde mental, né? Da gente enquanto pais, para as crianças, para o caos da rotina. Então, assim, é o momento de se passar. Legal. Então, a gente consegue fazer essa avaliação, entendeu? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar essa situação para talvez se abrir a mais um filho? A gente pode tentar, né? Com generosidade. Mas a gente vai discernindo aos poucos se esse momento vai chegar ou não. Né? Como que isso vai se dar. Mas tudo isso tem que ser muito avaliado, né? Na Humanae Vitae, ele fala que tem que avaliar questões psicológicas, questões de maturidade espiritual, questões de estrutura da vida da família, de rede de apoio, de tudo isso. Tudo isso tem que ser avaliado na hora de pensar, né? É óbvio que a rédea não está nas nossas mãos, não é algo que é a gente que tem que controlar, né? Não. Exato. Eu que vou saber, né, o que Deus quer pra gente, né? Eu que vou escolher. Não, óbvio que é Deus quem faz, é Deus que dá a vida, né? É Deus quem tem que estar gerindo ali a nossa família. Mas Ele dá para nós inteligência, razão, para a gente poder pensar sobre isso e tomar certas decisões. E a igreja é muito clara nisso nos documentos, né? Basta você ir lá, a Humanae Vitae de Paulo VI, a Familiares Consórcio de João Paulo II, basta você ir lá e ler com calma, que você vai entender que a igreja não está mandando sair ter um monte de filho. Né? Que ela está falando para você ser, sim, cuidadoso, inteligente, responsável. Né? Óbvio que com generosidade e com amor, né? Até porque, Paloma, eu estava conversando até com uma amiga esses dias, nada impede também de que, por exemplo, hoje você está numa condição financeira boa, aí você fala assim, chegou a hora de ter o filho. E amanhã a tua vida virar de cabeça para baixo.
Você não sabe. A gente não tem controle. Você não sabe como que vai ser amanhã. Às vezes você está num emprego super bom e amanhã o seu diretor chegou lá e falou: meu amigo, segue sua vida. Mas como assim? Não dá. Corte de funcionário. O país pode passar por um grande problema. Como também, no momento que você teve o filho, não estava tão boas coisas. Mas melhorou depois. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado para que também o dinheiro não seja um fator determinante. Ele que seja a balança de decisão. Tem muito dinheiro, posso ter. Tem pouco dinheiro, não posso ter. Tem que tomar. Eu e a esposa Amanda, a gente comprou um apartamento com R$1.000 de entrada. E a gente teve que vender um teclado do vô dela para pagar. Foi uma oportunidade que apareceu. Eu nunca pensei que ia conseguir fazer isso. Então, assim, foi um passo. E as coisas melhoraram. Mas eu não sei se amanhã vai piorar, se vai... Eu faço... A gente acorda de manhã, a gente faz nossas orações, a gente trabalha, corre atrás, mas tem coisas que não estão no nosso controle. Sim. E isso tem que tomar muito cuidado, porque fica aquela coisa... No melhor momento, a gente vai dar o passo. Isso para qualquer coisa. Para o casamento também. Não, quando melhorar, a gente casa. Tá lá namorando há 15 anos já, Paloma. Como é que faz para um negócio desse? E eu vivo muito isso, assim... Por exemplo, a minha rotina é bem doida, né? Então, às vezes eu penso, não, mas tem que esperar a situação ficar redondinha para conseguir fazer tal coisa. Não vai chegar esse dia. Não vai. Não vai chegar. As crianças estão lá demandando a casa que nunca fica arrumada e sempre ali, né, buscando ordem, óbvio, né? A gente não tem que se contentar com bagunça, Sim. né? Sempre buscando ordenar ali, organizar a rotina e otimizar o tempo. Mas não vai ter momento certo, assim, não vai ter um momento perfeito. Às vezes a gente só tem que sair fazendo, vivendo e decidindo, né? É uma loucura, né? Porque também é um ato de fé também, porque às vezes tem pessoas que estão deixando de viver uma felicidade tão grande, esperando o momento certo, né? Que nem a gente estava conversando aqui antes, e você até citou aqui, o rapazinho lá pede a menina em casamento, e aí ela aceita e fica nisso. Não dá o próximo passo. Não... E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A Paloma também deve ter algum testemunho quanto a isso. Quando você marca a data do casamento, parece que Deus abre uma porta que começa a acontecer coisas que não estavam no script, coisas boas. Assim, claro, aparecem as lutas também, que Deus é assim, né? Um Deus que quer te provar também, quer falar até onde você quer ir. No meu caso, o Léo ficou desempregado quando a gente noivou. Foi uma prova. Quer isso que você quer mesmo? Sim. Nossa, sério? Sim. Ele ficou desempregado. Mas aí a gente pegou o dinheiro que ele ganhou e foi ali estudando o que fazer com aquele dinheiro, né? E fomos correndo atrás e eu estava trabalhando e aí depois ele conseguiu outro emprego e continuamos. Mas ele foi mandado embora. Então, sim. Então foi uma ação de Deus para vocês pegarem o dinheiro. Então. Às vezes as coisas pode ter sido, né? Às vezes pegou, você estava precisando de uma quantia, Deus falou, não, vamos mandar ele embora aqui rapidinho. Sim, exatamente. E já entrou o dinheiro. Deus vai cuidando, assim, a providência vai agindo, né? Não pode duvidar disso, né? Porque a gente corre o risco de querer ser Deus, né? De só fazer o que está no nosso cercadinho ali, né? E a visão de Deus é como? Totalmente. Na minha comunidade a gente tem como uma parte da nossa espiritualidade a confiança na providência, que vem do Santos Luís e Zélia Martã, né? Então, essa confiança na providência tem que estar sempre presente. A providência de Deus em todas as áreas, não só na parte financeira, né? Mas essa confiança de que Deus está ali com a gente e que Ele está cuidando e que Ele vai dando os meios para a gente conseguir ir vivendo, né? E aí está um ponto importante, de que o casamento, a vida a dois, precisa estar com Deus no centro. Precisa estar com Deus no centro. A gente precisa estar unido na fonte do amor, na fonte da graça, né? Porque por nós mesmos a gente não consegue. Não consegue. A gente tem ali, no catecismo fala, né? Que a gente teve ali o mandato inicial de Deus para Adão e Eva, né? Para viver em harmonia ali, para dominar todos os seres que ele tinha feito para eles. E aí vem o pecado original e deturpa isso e quebra ali a relação com Deus. Então, hoje fica muito mais difícil da gente ver essa harmonia que Deus criou inicialmente, mas com a graça dele dá pra gente se aproximar dessa harmonia. Mas só com a graça dele. Sozinhos a gente não consegue, né? Mas vamos lá, vou te confrontar. Os casais falam, nós como casais falamos, tem que ter Deus no centro. O que é ter Deus no centro?
Boa pergunta. Porque isso, às vezes, se torna até um clichê, uma frase Sim, clichê. é verdade. Eu tenho Deus no centro. É Deus no centro. É Deus no centro. Mas o que é ter... no dia a dia, o que é ter Deus no centro? É verdade. Eu acho que é viver o que a igreja pede para a gente viver, que é o ser igreja doméstica. É a gente ter dentro do nosso lar, vivendo no ritmo que a igreja coloca, com a vivência, por exemplo, do ritmo da liturgia da igreja. É a gente ter a palavra de Deus presente na nossa vida, seja por fazer uma lectio divina da liturgia do dia ou estar lendo a Bíblia, a gente ter a palavra de Deus presente ali. É a gente ter vida de oração pessoal, vida de oração em casal, que é complexo, né? Por exemplo, hoje em dia eu e o Léo, a gente não consegue rezar juntos, Tá. né? E aí, faz o quê? Né? Sim, não dá, não cabe na nossa rotina. Mas a gente tem que buscar uma vida de oração individual forte, para poder passar por esse período, né? Então, assim, não dá para colocar uma coisa fixa assim, nossa, se não rezar junto, acabou, né? Mas é aquilo que eu falo, de não desistir. Então, assim, correr atrás de ter uma vida de oração pessoal boa, para que a gente consiga, aos poucos, se aproximar de novo e arranjar um momento ali para conseguir ter a vida de oração em casal. Né? Então, assim, é fazer com que Deus esteja no centro, porque Deus está nos meus pensamentos, porque Deus está sendo falado dentro da minha casa, porque nas refeições a gente sempre reza antes de comer. Coisas pequenas, assim, sabe? De antes de dormir rezar com os meus filhos, de durante o dia pegar a Bíblia infantil e ler ali uma história para eles da Bíblia. Meu filho mais velho está na catequese agora. Ele chega da catequese, a gente conversa sobre o que foi falado lá na catequese. Então, assim, de fazer Deus estar na nossa rotina. Porque o nosso relacionamento com Deus é relacionamento porque Jesus é uma pessoa. Então, ele é uma pessoa que tem que estar morando junto com a gente. É meio que isso, né? O Fulton Sheen fala, né? Ele tem aquele livro 3 para casar. Né, de que o relacionamento se faz a 3 pessoas, que Deus está ali, né, no meio. Então é isso, é Jesus fazer parte da nossa família mesmo, de Ele estar nos nossos pensamentos, de estar nas nossas palavras, de a gente ter um momento conversando com Ele, de a gente falar sobre Ele. Acho que isso é um pouco de ter Deus no centro. E como eu falei de Luiz Zélia Martã, né, a gente tem um modelo deles, assim, que eles tinham a frase, né, Deus o primeiro a ser servido. De que eles acordavam e a primeira coisa que eles faziam era ir à missa, que tinha uma missa pertinho de casa, e eles acordavam às 5h30 da manhã e iam para a missa. Então, eles iam à missa, eles participavam da vida ali paroquial, local, eles viviam uma caridade assim, de ajuda ao próximo muito grande, eles falavam de Deus para as crianças. Então, acho que é muito isso, assim, de Jesus ser morador da nossa casa junto com a gente, sabe? Sabe o que eu vejo, Paloma? Eu fico vendo a história dos santos, elas sempre nos norteiam muito bem, né? Claro, a gente tem que ter as devidas proporções, que cada um é cada um. Por exemplo, a época que São Luís e Santa Zélia viveram, quantos séculos atrás, Sim. né? Outro tempo, outro... Mas, assim, todos têm uma coisa em comum. Todos os santos, se for pegar. Vida simples. Às vezes, a gente acha que para ser notado por Deus, a gente precisa fazer coisas gigantescas, assim, que todo mundo tem que ver. Eu tenho que ser um grande pregador, pregar para multidões a todo tempo. Nada contra quem faz isso, também é um apostolado necessário. Mas a maioria, eles fizeram aquilo que eles não tinham nem noção que o nome deles ia ser conhecido por tanto. Eu acho que nem passava pela cabeça deles que depois da morte deles São Luís de Santa Zélia de qual século? Século XIX. 19? Final do século XIX. Tá falando aí, cara, de um tempão já, né, 2 séculos, quase 2 séculos aí completando. É muito tempo. É muito tempo. A gente vê também uma Santa Teresa d'Ávila lá de trás também, ou outro, tem um santo que eu esqueci o nome, que ele era um médico em Roma. Esqueci, eu vi um filme dele, eu esqueci. Ele atendia as pessoas lá e ele dava receita médica e juntava com uma espécie de clipes assim, o dinheiro já para a pessoa comprar o remédio. E ele vendeu tudo que ele tinha para ajudar os pobres, assim,
com certeza ele não tá falando, vou fazer isso porque daqui a tantos Sim. anos vão falar de mim. Porque você falando isso, tipo, contar uma história pro filho dormir, rezar antes de almoçar, antes das refeições, são coisas tão simples que eu acho que às vezes a gente deixa de fazer porque acha que não tem tanto valor quanto as coisas grandes. Sim. Só que elas têm muito valor, tipo, porque É o de que gota mais em, tem valor, né? de gota em gota, o oceano vai... É o que mais tem valor, porque o que é ter uma vida virtuosa? É a gente ter bons hábitos diários. É a gente fazer as pequenas coisas bem, com amor. Sim, Né? É isso que tem uma vida virtuosa, assim, não é fazer grandes coisas, mas é viver bem os nossos deveres do dia a dia com amor, de forma ordenada, né? E é bem isso, assim, essas coisas simples do dia a dia têm que ser muito valorizadas, né? Isso que você falou, assim, dessas pessoas serem lembradas até hoje, né? Porque o amor traz eternidade, né? O amor nos faz eternos. Então, quando uma pessoa ama e faz as coisas com amor, aquilo fica perpetuado, né? Eu acho que o amor entre o casal tem que ser assim também, né? Um amor que vai além do agora, onde se constrói uma vida tão unida que mesmo quando a pessoa morre, óbvio que sacramentalmente o vínculo acaba na morte. Mas, mesmo assim, quando teve amor verdadeiro, amor pelo que o outro aquilo é eterno. Não morre nunca. Né? Então, tanto que, né, a gente tem santos aí tão antigos e que a gente vê a ação deles até hoje porque eles amaram. Eles souberam viver o amor, né? E essa vivência do casal em Deus, ela é tão importante porque nós somos influenciados a todo tempo. Então, se a gente não está de um lado, a gente está indo para o outro. Não existe uma metade ali, né? Bem, porque você para de rezar, por exemplo, você para de rezar. Você começa a ser influenciado por outras coisas. E você começa a gostar de coisas que você não gostava. Você fala, essa música não é tão ruim. O que tem? Qual o problema dessa música aqui? Mas qual o problema nesse lugar aqui? É um lugar horrível. Uma coisa que é grande... Os casais... Você vê muito na internet, muito casal católico, infelizmente, falando isso. Não tem problema o casal casado ir para motel. Gente, pelo amor de Deus, se você tá rezando, isso daí não vai nem... Parece que é um água e óleo, cara. O negócio vai separar. Então, isso é só um exemplo. Mas vai começando parece que a oração... Parece não, a oração, ela te torna atento. É verdade. E ela te torna atento. Você fica atento. Você começa a enxergar coisas que, se você não rezar, você não enxerga. Você já sabe uma pessoa que está se aproximando de você, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Esse amiguinho aqui do meu filho, acho que pode talvez atrapalhar os pensamentos dele, né? Então, rezem, né? Sim. E é algo que a gente sempre tem que lembrar, né? Santa Missa ali, né? Tá estranho, tá confuso, Rezem. É oração, vai rezar. Que vai dar certo. Eu falo isso pra mim mesma, né? Porque na minha rotina é difícil, assim, manter uma vida de oração sólida, né? Então, é sempre um recomeço. Sempre um recomeço. Vou fazer formação pessoal com a minha formadora. Mas isso. Tá rezando direito? Mais ou menos. Então, vamos lá. Recomeça. Sempre assim, né? Eu acho muito legal você falar isso, porque você tá sendo bem transparente. Claro. Não, é porque é difícil você ver... Não dá pra chegar aqui e passar uma imagem, assim, de perfeitinha, né? Não, isso é... Eu acho que isso que é o legal, que os santos também... Eu acho a Sagrada Escritura tão bonita, que ela não escondeu as falhas. Sim, dos personagens todos ali, né? Se fosse uma coisa assim, que nem muitos falam, que é uma manipulação, por que não escondeu essas falhas? Não, Pedro lá fez o que fez, negou, mas depois foi ali nomeado. A gente olha lá Davi. Davi, cara, o único homem segundo o coração. Besteira que ele na vê. Bíblia tem, gente, na Bíblia tem um homem segundo o coração de Deus, e este é Davi, né? E ele foi lá com a nomenclatura, eu digo, né? Ele foi lá e matou, adulterou, o bicho era embaçado. Mesmo depois de tanto que já havia recebido da parte de Deus. Sim. Íntimo, ali, ó, lado a lado, né? A gente vai falar, mas Davi fez isso, mas Pedro fez isso, mas a gente faz isso todo dia. Sim. Deus dá tanto pra gente. Ou seja, a primeira coisa nessa caminhada é a gente entender que a gente é falho. E a gente vai falhar, a gente vai esquecer de certas coisas, a gente vai desviar um pouquinho.
Mas o importante é não desistir, né? Exatamente. E a gente está chegando no final já. Acho que um ponto importante aqui que a gente pegou passando por cada etapa ali, principalmente no começo, é não negociar valores, né, Paloma? Acho muito importante. Mesmo na condição que a pessoa estiver, que está aqui nos ouvindo, não importa como ela está hoje, é sempre tempo de recomeçar. Sempre tempo de recomeçar. Se você errou muito, a gente erra aqui também, mas se você errou muito, você não se enxerga vivendo algo assim, tão bom quanto encontrar alguém bom, ser uma pessoa melhor também, é porque talvez você ainda não está conversando com a pessoa certa. Quando você conversar com Deus, Ele vai mostrar que... E uma coisa importante, antes de ficar procurando só a pessoa certa, seja a pessoa certa também. Né? Busque melhorar, amadurecer, ser uma pessoa interessante, para aí então querer buscar a pessoa certa do lado de fora. Né? Tem esse ponto aí também que acontece muito das duas partes, né? Do homem com a mulher, que é a mulher extremamente virtuosa ali, quase uma beata, né? O homem parece que é pronta já. Né, quer conhecer a mulher já num nível de virtude assim que se ela levantar a mão já vai voando, Deus né? puxa. Deus puxa. E da parte da mulher tem essa questão do provedor também, que é uma coisa que por alguns núcleos de redes sociais ali é pregado. O homem tem que ser o provedor e aí ela quer o cara ricão. Só que, minha amiga, o cara que é provedor lá naquele relacionamento que você tem como base, ele não começou... Muitos ali, a maioria não começou rico não, viu? A mulher que tá com ele, tava andando de bicicleta com ele. Sim. Pegando um ônibus. E os dois construíram juntos. Sim. Né? Então, vai nessa daí, né? Ou seja, não basear o relacionamento no que o outro tem para me dar, mas em quem a pessoa é. Em quem a pessoa a pessoa vai se construir ali e também, se não for... Às vezes, tem muita gente que tem muito dinheiro que também que não é bom pai, é boa mãe. Às vezes o cara não tem ali a questão que você queria, ou a mulher não é do jeito que você queria, mas não tem que ser do jeito que você quer exatamente, 100%, né? Não tem esse ideal da pessoa perfeitinha, não, né? A pessoa vai ter as fragilidades dela, vai ter os defeitos ali, algumas coisas que você não vai gostar, mas faz parte. Né? O importante é ser uma pessoa que tem os valores alinhados com o seu, que vocês queiram construir uma vida juntos, né? Que queiram de fato ser um só, né? E aí certas coisas são mais negociáveis do que outras, né? É importante ter ir construindo essa hierarquia, né? O que é negociável e o que não é. Sim. E é isso. A gente chegou aqui ao final, mas muito obrigado, viu, Paloma? Eu gostei muito da conversa. Acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Se quiser deixar aí uma mensagem aí pra galera aí. Espero que ajude. Sempre gosto de recomendar a leitura, né? Nesse mundo que a gente vive, onde a gente só fica com o celular o tempo inteiro, né? Ler livro, né? Principalmente livros físicos, eu acho que é o que pode nos salvar, né? Então, leiam, né? Busquem os documentos da igreja sobre esse assunto, né? Como eu já citei, a Humanae Vitae, de Paulo VI, a Familiares Consórcio, de São João Paulo II, a Amoris Laetitia, do Papa Francisco, que também é muito rica. Outros livros da igreja sobre o assunto, a Teologia do Corpo, de João Paulo II, que é riquíssima. Né? Então, assim, busquem estudar, ouvir aulas, pregações, busquem estar imersos nesses assuntos, né? Que foi o que eu fiz na minha juventude e não me arrependo. De já, desde o namoro, começar a entender o que é aquilo que vocês estão fazendo e para onde vocês querem ir. Acho que não se esqueçam disso. E aqui na descrição do vídeo também, a gente vai deixar aqui um Instagram. Também no começo você viu o nome do Instagram da Paloma. Se você quiser, porventura, buscar atendimento com ela, também você pode estar procurando ela, entrando em contato. Às vezes tem coisas aí para resolver com você mesmo. Né? E ela vai te ajudar muito. Muito obrigado, tá, Paloma? E muito obrigado a você que esteve conosco nesse episódio. Se inscreva, estamos quase chegando em 3.000 inscritos, hein? Bastante, para pouco tempo, estou muito feliz, viu? Se inscreva no YouTube aqui, no Instagram também, leão.podcast, compartilha com os amigos e vamos em frente. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.